Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para gravarmos a nossa pré-aula, na verdade, os indicativos do que a gente vai trabalhar hoje à noite na nossa aula de Teoria Geral do Processo. Nós trabalhamos na semana passada, nós concluímos a fase dos princípios gerais da Teoria Geral do Processo e hoje nós temos alguns assuntos que nós vamos trabalhar em relação à norma processual. Então, no primeiro momento, nós vamos trabalhar a norma material e a norma instrumental, né? Como se faz essa diferenciação clássica da norma material e da norma procedimental? Por que se faz essa distinção? Né, que essa distinção, na verdade, ela se faz em razão das modificações, né, de que cada uma das espécies apresenta no momento da sua interpretação e aplicação, e aí nós vamos ter que analisar toda a questão social, histórica, analógica. Também nós vamos trabalhar com as fontes, né, da norma processual, né, dentro destas fontes da norma processual, nós vamos trabalhar com as fontes do direito em geral, as fontes formais do processo, né, do direito processual e as fontes formais. Também nós vamos trabalhar com o aspecto genérico e o aspecto particular. Nós vamos trabalhar com as normas abstratas, nós vamos trabalhar com a lei, os usos, os costumes, o negócio jurídico. Também nós vamos trabalhar com a jurisprudência. Aí dentro de cada uma destas fontes, por exemplo, da lei, nós vamos trabalhar com a Constituição, as leis complementares, a lei ordinária, a lei delegada, o poder normativo dos tribunais e também dentro da lei complementar, ordinária e delegada, nós vamos trabalhar com as convenções e tratados internacionais, principalmente os tratados internacionais que o Brasil é signatário e, portanto, ao ingressar em território brasileiro, esses tratados, eles são elevados a valoração de normas. Aí a gente vai discutir um pouco em relação a isso também. Em relação ao negócio jurídico, nós vamos trabalhar com a questão da eleição do foro, a convenção sobre a distribuição, o ônus da prova, tá? E também com a jurisprudência dos tribunais. Depois nós vamos trabalhar com as fontes concretas, né? A constitucional, da legislação complementar, a fonte concreta ordinária, aí nós vamos ter a codificada, a extravagante. Aí nós vamos ter também a questão da legislação de nível complementar, para que a gente verifique de que forma isso se dá através, por exemplo, do Estatuto da Magistratura, a LOMAN, né, o próprio Estatuto da OAB, a lei ordinária, né, que é a lei que efetivamente regula o procedimento processual, e aí nós vamos ter o CPC, o CPP, a CLT, o Código de Processo Militar, juizados especiais criminais, e ainda nós vamos ter as leis especiais. Tá? Dentro disso também nós vamos ter a jurisprudência, dentro da jurisprudência nós vamos ter as súmulas vinculantes que a gente vai verificar. Também nós vamos ver a eficácia, né, se der tempo, a eficácia da lei processual no espaço e no tempo, né, de que forma essa lei processual ela se torna eficaz, o princípio da territorialidade, ou seja, a eficácia da norma processual no território, no espaço, no tempo, como isso se dá, como é que a gente faz para fazer essa aplicação. Também as justificativas desta norma processual, a justificativa política e a justificativa prática, né, de como se dá a criação e a implementação destas normas. Dentro disso também nós vamos analisar a territorialidade, e aí a gente vai fazer uma análise lá do artigo 16 do novo Código de Processo Civil e do artigo 1º, né, do Código de Processo Penal. O artigo 16 do novo Código de Processo Civil entrou em vigor em 2016, ele na verdade faz referência ao artigo 1º do Código de Processo Civil de 1973, então houve essa modificação legislativa. Tá? Nós também vamos ver a lei de introdução às normas do direito, que nós tivemos algumas alterações, né, a partir, por exemplo, né, da questão da entrada em vigor, né, principalmente com o Código de Processo Civil novo, em relação aos processos que já tramitavam, os processos que passam a tramitar, né, em relação até o
o tempo, né, de vigência ou de incidência desta nova legislação aos processos que já estão em vigor. E também a questão da interpretação da lei, o conflito temporal, que é os sistemas, né? Como se faz essa interpretação. E aí nós vamos ter a questão da unidade processual, das fases processuais, do isolamento dos atos processuais, e também como se dá a interpretação desta norma. Nós vamos determinar o significado e o alcance dessa interpretação. Como é que eu faço para interpretar essa norma processual? E aí eu tenho os métodos de interpretação que a gente vai ver, que é o gramatical, o filosófico, o lógico sistemático, o histórico, o comparativo. E também a interpretação da lei que se dá pela combinação dos métodos, né? O método finalístico com a combinação dos métodos de interpretação. E nós vamos ver, né, a questão do resultado dessa interpretação, o resultado declarativo, extensivo, restritivo, abrogante, que são alguns dos resultados. E para terminar a nossa aula, a gente vai ver a questão da integração entre a analogia e os princípios gerais do direito, quando, né, surgirem, aparecerem lacunas que se verifica nessa lei, como é que a gente faz para interpretar uma situação concreta que não está prevista pelo legislador. Certo, gente? Então, nos encontramos às 7h20, às 19h20, na nossa sala de aula virtual. Quem, por acaso, não conseguir acessar, pode acompanhar a aula, que ela será transmitida ao vivo pelo YouTube. Até a noite. Beijos!